como nós fazemos todos os dias, não tem como ser diferente, né? Nós iniciamos o culto com oração. E hoje também nós vamos iniciar, como sempre, com oração, orando, clamando pela misericórdia, pela compaixão de Deus. Deus querido, Pai todo-poderoso e único, verdadeiro, Pai santo, Pai gracioso, misericordioso, bondoso, de amor profundo, de amor verdadeiro, Pai de graça, Pai de glória. Graças, graças, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor nos dá mais um dia de vida. O Senhor permite que nós estejamos vivos e na tua presença. O Senhor nos recebe como adoradores, porque tudo, absolutamente tudo, totalmente tudo é pela graça. E se estamos aqui hoje, também é pela graça. A maioria de nós não sabe nem o que é graça. E por isso não aproveita, não vive desta maravilhosa e poderosa bênção do Senhor que é a graça. Nos juntamos aqui mais uma vez como igreja para te adorar, Senhor. Queremos iniciar a semana te adorando, te exaltando, te glorificando, buscando a sabedoria na fonte. Tu és a fonte de toda sabedoria. Recebe-nos como adoradores do Senhor. Fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, a todos os dias, e hoje eu creio não será diferente. Ajuda-nos a entendermos a tua palavra, pura, santa, cristalina, verdadeira, e que usemos este entendimento para melhorarmos como pessoas, como pai, filho, patrão, empregado, como cidadãos do mundo que somos. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira, daquela piquititica mentira, até aquela mentirona. Livra-nos. Esta é a oração que eu apresento aos teus pés, te glorificando e te adorando, no nome poderosíssimo do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, deixa eu falar uma coisa aqui que eu não falo e me parece que é bom, né? Que isso seja feito. Você que está vendo a gente aí amanhã ou depois, hoje mesmo pelo YouTube, né? Se você gosta desta proclamação da palavra, deste culto, coloque aí aquele sinalzinho de positivo, né? Comente também. Se você tem alguma coisa a comentar, pode comentar. Eu vejo os comentários, tá?
Às vezes eu não consigo responder e também eu não vou entrar em discussão, mas comente. Se você não gostou, coloque aquele sinal de negativo, né? A gente precisa interagir. E o YouTube, aí no Facebook também, onde eu deixo depois gravado, é esse sinalzinho aí que alguém está colocando aí de positivo. Não gostou, não dá um sinal de negativo, faça um comentário, isso acaba nos ajudando e quanto mais o YouTube nota que as pessoas estão assistindo o vídeo, eles mesmos do YouTube divulgam o vídeo. Então não é divulgar o vídeo por causa de mim, é para que mais e mais pessoas ouçam e vejam a verdadeira palavra de Deus. Coisa rara, você talvez não faça ideia de como é difícil hoje você ouvir a palavra de Deus. Olha, no YouTube eu acho que tem uns 4 ou 5 que eu digo assim, pregam a palavra, né? Então, se você assiste, se você vê, dá lá um joinha ou um negativo, não sei, faça um comentário, né? Divulgue o nosso vídeo. Não é para que eu, entendeu, venha a de alguma forma ser notado. Não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando que pessoas leiam a Bíblia e entendam a Bíblia. E por causa disso que todos os dias aqui a gente traz explicações bíblicas, né? Temos um grupo na internet, no WhatsApp, em que as pessoas têm toda a liberdade de perguntar. E ninguém fica sem resposta. Por ser escrito, às vezes a resposta é sucinta, né? Mas todo mundo fica com resposta e na maioria dos casos até eu indico referência bíblica, tudo. É para que a palavra de Deus seja cada dia mais divulgada. E hoje a gente vai falar de uma coisa, eu vou falar de uma coisa que a gente pouco gosta. Nós pouco gostamos, ou não gostamos nada, na verdade, de um negócio chamado disciplina. E a Bíblia fala sobre disciplina. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Criança não gosta de ser disciplinada, adulto então tem horror à disciplina, né? E disciplina do nosso Senhor é um fato, infelizmente, irmãos, é um fato. Quer dizer, é comum, acontece sempre, mas é muito ignorado na vida dos crentes, até porque as igrejas evitam de falar de disciplina, né? A maioria das coisas que acontecem conosco, olha, preste atenção, por favor, nisso que eu estou falando. Eu sei que vocês ouvem exatamente o contrário em outros lugares. Eu sei que as pessoas acabam, né, fica vasculhando aí, aí ouve o que eu falo aqui, aí já ouve o que o outro fala, e, bom, enfim, cada um. Mas a maioria das coisas que acontecem com cada um de nós, elas são consequências das coisas que a gente faz, do nosso pecado.
Você já observou? Hoje de manhã eu estava pensando, eu não sei, eu tenho umas coisas que me vêm à mente que às vezes eu fico até... Não existe uma pessoa que a gente diga, mas que maravilha, esta é 100%. Você pode até dizer, durante um período, depois você vê, começa a achar defeito na pessoa. Infelizmente, as pessoas acham que eu, por exemplo, não tenho defeito. As pessoas, quando me conhecem, né? Não tem defeito. Claro que tem defeito, por causa disso que todo dia, praticamente, eu falo dos meus defeitos. É claro que eu não quero ter defeito. É claro que os meus defeitos me envergonham. Mas eu os tenho. Você também tem. E as coisas que acontecem com a gente, coisas tanto... mas essas coisas que incomodam a gente, esses apertos que a gente passa, é por causa disso. Porque Deus nos criou perfeitinho. Aí a gente começa a tomar consciência do mundo, a gente começa a absorver do mundo esses defeitos, estas coisas que tanto vão nos incomodar até o resto da vida. Existem vários tipos de ignorância. No meu ponto de vista particular, na minha maneira de pensar, né? A ignorância egoística é o que contribui para a formação do pecado habitual na vida do crente. E este pecado habitual, gerado pela ignorância egoísta, é que gera disciplina nas nossas vidas. Então, todos nós somos assim. É o pastor, é aquele que não tem um ministério, ou tem e está aguardando o momento, mas todos nós somos disciplinados por Deus, às vezes pela própria sociedade. Agora, vamos entender, queridos, vamos entender bem. Queridos e queridas em Cristo Jesus, disciplina não pode ser confundida com punição a sangue frio. São coisas diferentes, hein? Porque a gente anda com a cabeça tão, tanta coisa nesses dias, meu Deus, tanta coisa terrível, feia, que a gente acaba provando determinadas coisas, que são, na verdade, punição a sangue frio, não é disciplina. O homem normalmente usa esse lado, que é a punição a sangue frio. Isso não é disciplina. Deus usa disciplina. E a disciplina de Deus é uma resposta ao amor de Deus por nós. A disciplina de Deus nas nossas vidas, e olha, Deus disciplina, hein? Deus é Pai.
E pai que ama, disciplina. Se você conhece algum pai que não disciplina, é porque ele não ama. Não ama. Eu até hoje ainda, às vezes pego os meus filhos e não é fácil, né? Porque são todos já. Mas às vezes vem cá. Não é assim não, cara. Não é assim. E Deus usa essa disciplina dele como uma resposta ao amor que ele tem por nós. Como que história é essa de resposta? É porque Deus, ele quer que cada um de nós esteja sempre caminhando em direção à santidade. E a gente sempre se perde um pouco no caminho, né? Aí vem Deus e dá uma disciplina na gente. Se você abrir sua Bíblia agora, no livro dos Provérbios, provérbio de número 3, versos 11 e 12. Está lá, juntinho ao livro de Salmos ali, né? Está escrito o quê? Se não tiver exatamente como está aqui, vai estar aparecido. Contexto, bojo, é o mesmo. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades, nem se encha, nem se chateie da repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então Deus disciplina. Eu não sei. De repente você está passando por um período de disciplina de Deus. E não adianta, sabe? Veja bem, o que eu quero que vocês entendam não é porque eu não sei que eu tenho que entender que ninguém sabe. É que ninguém sabe mesmo. Tem coisas que são coisas de Deus para com você e você para com Deus. Homem nenhum precisa se meter nisso, porque a disciplina é de Deus. Não é disciplina a sangue frio, como é a disciplina do homem. Então falar, olha, você está passando por disciplina. Ninguém sabe. Não, Deus está me dizendo que Ele está te disciplinando. Mentira. Mentira. Deus não fala essas coisas. Isso é um negócio de fórum íntimo, entre você e Deus. Como Deus, quando você confessa o seu pecado a Deus, Deus não fica falando o seu pecado para os outros, fica? Fica? Não, não fica. Você confessa o seu pecado a Deus, Deus, se é um arrependimento verdadeiro, Deus te perdoa e acabou. Ele não fica falando, olha, eu estou dizendo para você, meu filho, que o pecado daquela filha é tal coisa. Não fica falando. Deus não é fofoqueiro. Fofoqueiros somos nós, homens, mulheres. E Deus usa vários predicamentos. Você já tinha usado esse termo? Existe. Você já ouviu esse termo? Existe. Predicamentos para nos trazer de volta a Ele em arrependimento. Porque não é a gente chegar para Deus e falar, não sei o que, não, Senhor, eu estou arrependido mesmo. E Deus sabe, viu? Você pode enganar a mim, pode enganar quem você quiser, mas a Deus ninguém engana. Quando Deus nos disciplina, é para a gente se arrepender. Olha, mais uma vez, eu quero deixar isso claríssimo. Eu não estou dizendo que se você está passando por um momento difícil, um momento
de tempestade na sua vida, que Deus está te disciplinando. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que Deus nos disciplina. Então é você, meu irmão, minha irmã, você e Deus. Não é você e a profeta, você e... Não, é você e Deus. Senhor, o Senhor está me disciplinando? O que eu estou fazendo errado? O que eu fiz? Senhor, eu sou um pato, eu não sei o que eu fiz. Me ajuda a entender o que eu fiz. Se isto é uma disciplina, você pode ter certeza absoluta que se for uma disciplina, você vai ficar sabendo. Aí não adianta sapatear, não adianta nada. Porque é disciplina, disciplina, disciplina. E o resultado desta disciplina é sempre um resultado bom. Por quê? Porque o interesse de Deus não é nos punir simplesmente por punir. O interesse de Deus é que essa disciplina crie, esse é o objetivo, crie em nós uma fé mais forte, um relacionamento renovado com Deus. Isso que eu estou falando está na Bíblia também, viu, Marília? Está na Bíblia, é só você abrir aí, ó, Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Mais uma vez eu quero esclarecer. Gente, eu escrevo as coisas e às vezes eu escrevo, sabe, vem vindo, blá, 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 blá. Às vezes eu erro a referência. Então, se você lê, pastor, esse negócio que você falou aí, acho que está com a referência errada, me avisa, porque aí eu vou corrigir. Eu não sou perfeito. Eu tenho os mesmos defeitos que você, que o outro. Eu não sou perfeito. Eu erro pra chuchu. Erro muito. Eu não quero errar, mas eu erro. Quanto mais eu quero acertar, eu erro. Entendeu? Então, lê. O que ele está falando lá não é isso aqui, acho que ele errou lá. Mas me avisa. Não precisa ter... Ai, eu vou falar, mas e daí? Ai, mas ele é pastor. E daí? E daí? De repente você leu e não entendeu, e eu vou te explicar. Não existe ser humano intocável. Então Deus, quando Ele quer fortalecer-se, quando Ele nos disciplina, Ele quer fortalecer esse relacionamento com a gente e quer destruir o poder que o pecado tem tido sobre você. Porque o pecado é terrível, gente. O pecado é um negócio terrível. E a gente gosta de pecar, viu? Como a gente gosta. Eu não gosto. Tá bom. Tá bom. Eu estou dizendo a gente. Quando eu digo a gente, uns gostam mais, outros gostam menos. Não estou dizendo especificamente para você. Eu falo mais de mim, né? Gosta de pecar. Às vezes até não vê que aquilo é pecado, depois descobre que é pecado. E Deus, não é que Deus vai viver disciplinando você. Deus é aquele que fica ali me olhando. Oh, se eu fizer alguma coisa errada, já vai um anjo lá. Aqui, ó. Olha o Jair escrevendo aí. E tem pecado que é uma delícia. Mesmo. A gente precisa ser honesto com a gente.
Ai, mas se eu falar isso, vai todo mundo... Mas quem quiser pensar, que pense, ué. Se a pessoa não consegue entender as coisas, é um problema dela. Mas que tem pecado que é bom, tem mesmo. Tem, claro que tem. Nós temos que ser honestos. Ah, mas depois, se eu falar isso, nossa, então fica escondendo. Fica escondendo. E como eu estava dizendo, não é que Deus fica ali de olhão, sabe? Aquele zoião, que nem daqueles que tem uns desenhinhos, que tem um olho desse tamanho, acho que é um Minion, né? Sei lá, tem um zoião assim, né? Não é que Deus fica assim com a gente, agora ele pecou, agora eu vou disciplinar. Não, não é isso. Deus disciplina aquele pecado contínuo, sem arrependimento. Quando você... É isso que o Jaico falou, tem pecado que é uma delícia. Tem. E o sujeito peca hoje, primeiro dia ele peca. Eu estava comentando isso outro dia aqui em casa, estava falando disso. Que o sujeito dá uma pecada, ele fica preocupado. Eu pequei, meu Deus, eu pequei, arrependido, né? Mais ou menos, né? Mas na primeira oportunidade que surge, ele vai e peca de novo, a mesma coisa. Aí ele já não fica tão preocupado, ele continua preocupado, mas não fica tanto. Menos do que ficou na primeira vez. Aí ele fica meio assim, então, poxa vida, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz. Aí ele fala, não vou mais fazer. Não vou, não, acabou, Senhor, me perdoa, não faço mais. Aí surge a oportunidade, o sujeito vai lá e faz de novo. E faz de novo, e faz de novo. Aí, depois de 5, 6, 10 vezes, aquilo para de incomodar. Porque já fica usual, fica normal. Aquilo já deixa de ser pecado, ou deixa de ser pecado na cabeça da pessoa, né? Aquilo deixa de incomodar. É esse tipo de coisa que Deus disciplina. Quando o pecado passa a ser usual, deixa de ser pecado para a pessoa, deixa de ser, mas continua sendo. Aí Deus usa o quê? A disciplina. Você sabe por que Deus nos disciplina? Porque Ele quer que a gente vá para o céu. Porque a gente não tem muito tempo aqui na Terra. Não tem. Você concorda que daqui... pessoal da minha idade, vai. Daqui 30 anos, a maioria de nós não vai mais estar aqui. Ou pelo arrebatamento, ou pela morte. E é exatamente isso que o Edgar está escrevendo aqui, né? E se acontece o arrebatamento naquele momento, naquele tempo, naquele espaço em que você está em pecado e não está arrependido, porque aquilo já passou a ser normal. Então Deus usa disciplina, né? Porque o nosso tempo aqui é curto, para nos corrigir e nos fazer voltar à verdade, à real. Cair na real. E eu convido você a ler sobre isso. Coríntios capítulo 10, versículos do 6 ao 10. Capítulo 11, versículos 28 ao 30. E 1 João capítulo 5, versículos 16 e 17. E leia também, já no embalo, Atos capítulo 5, a história de Ananias ali.
Entendeu? Um desses casos que eu estou citando aqui, Coríntios 10, do 6 ao 10, Coríntios 11, 28 ao 30, 1 João capítulo 5, versículos 16 e 17, e Atos 5, Ananias e Safira, que acabou resultando em morte. Isso é o extremo. E isso, com esse extremo de Ananias e Safira, isso nos leva a pensar, né? E considerar esta possibilidade também do extremo quando a gente peca. Por que está lá na Bíblia isso? Não é à toa. É porque precisa ser considerado. O extremo. Deus matou os dois lá. É o extremo? É. Então a gente precisa considerar, para não nos entregarmos a esses pecados. Porque que Deus corrige, corrige. E Ele pode usar o extremo na correção? Ele pode qualquer coisa. E aí você vai discutir com Deus? Você vai bater boca com Deus? Faça-me um favor. Tem gente que faz isso. Discute. Não aceito. Mas você não aceita, você não... Fica quieto para não pecar. Então, vamos rever as nossas vidas. Que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Deus quer que a gente tenha uma vida mais de santidade. Olha, veja bem, as pessoas também precisam começar a entender o que é uma vida de santidade, viu? Porque tem gente que acha que vida de santidade é andar que nem uma múmia paralítica na rua, não olhando nem para lá nem para cá, aí tropeça, cai, quebra dente. Pessoas assim. Tem gente que vê santidade como aparência. Santidade é um conjunto de coisas. Não é uma coisa. A gente não precisa mostrar que nós somos santos, nós temos que ser santos. A gente precisa, nós precisamos, eu preciso, refletir mais nas nossas vidas a natureza que Deus nos criou nela, a natureza que Deus nos deu. E aí eu convido você a ler junto comigo agora. 1 Pedro, não vou fazer isso. Capítulo 1, versículos 14 e 16. Eu ia fazer uma coisa aqui, não vou fazer. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É ser santo na nossa maneira de ser. Então eu não vou mais me relacionar com a minha mulher. Não, para ser santo eu não posso mais ter intimidade com meu marido. Mas quem fala? De onde você tirou isso? Porque tem pessoas que já pensam assim. Não, agora eu sou santo. Agora eu não posso mais
querer deitar com a minha mulher porque eu sou santo. Aí a mulher, não, lá vem o meu marido, agora eu sou santa. Mas quem falou que isso é santidade? De onde você tirou isso? Quem falou para você que isso é santidade? Agora eu não vou mais cortar cabelo porque eu sou santa. Ah, lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, está dizendo que eu não posso cortar barba. Agora eu vou andar com a barba, que nem vou precisar usar nada na frente, porque a barba vai cobrir as minhas vergonhas. Mas quem falou para você que isso é santidade? De onde você tirou isso? Isso não é santidade. Isso é religiosidade. Mas santidade não é isso que Deus está querendo. Deus quer que a gente seja fiel aos princípios, aos mandamentos, à presença dEle. Deus quer que a gente não passe por esses atos de disciplina que o próprio Deus impõe a nós. Se a gente peca, olha aqui, vou repetir, e todo mundo aqui sabe que tem liberdade de questionar. Não pensa que você vai ficar, agora eu sou santo, eu não peco mais, então já pecou, meu. Ô meu, você já pecou. Mas por quê? Porque a própria Bíblia diz que não há um só na face da terra que não seja pecador. E se alguém diz que não peca, é mentiroso. E se é mentiroso, é pecador. A gente vai pecar. Porque não existe na face da terra quem não peque. É isso que eu quero que você entenda. Aquela pessoa que você olha e diz assim, esta pessoa é meu exemplo de vida. Eu quero dizer para você que este seu exemplo de vida é um pecador, quem sabe, muito pior do que você. Não. Aquela família é um exemplo. Exemplo do quê? Porque você vai pecar. Agora, se pecarmos e não nos arrependermos verdadeiramente, a gente vai ser disciplinado. Agora, pecou. Ai, meu Deus, pequei. Senhor, me perdoa. Verdadeiramente. Me ajuda a não pecar de novo. Eu sei que esse pecado vai vir bater na minha porta e me ajuda a não pecar de novo. Me perdoa, estou arrependido, não deveria ter feito ou falado, sei lá. Me perdoa. Seja verdadeiro. Se você não se arrependeu também, e depois você viu que é pecado, chega lá, Senhor, eu pequei. E desgraçadamente eu não me arrependo, Senhor, me ajuda. Olha, você sabe que você fez errado, mas não tem arrependimento. É o tal, é aquilo que o Jair escreveu, né? E tem pecado que é uma delícia, ao ponto da gente não se arrepender. Não é você? No seu consciente você está dizendo, poxa vida, não tem como, eu estou pecando. Senhor, me ajuda a me arrepender, não pecar. Me ajuda. Eu não posso ser tão duro. Eu não posso, sabe, estar tão nas trevas para não ter arrependimento disso que eu sei que está errado. Que Deus tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações nesta semana, né, para a gente não viver em dureza de coração, com o nosso coração mais voltado para as coisas santas do nosso Deus, Pai, Senhor, bondoso, misericordioso, que não usa, né, do ato de punir a sangue frio, mas sempre nos disciplina. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos a reconhecermos os nossos erros, faltas, falhas, pecados,
que haja arrependimento, e se não houver, que busquemos a graça do arrependimento junto ao Senhor. E se estivermos passando por disciplina, que este arrependimento seja então imediato. Que a graça do Deus eterno e poderoso esteja conosco, nos guiando sempre pela porta estreita. Nem que for para passar ali na porta de lado, mas nós vamos passar. No nome do Cristo Jesus. Amém.